Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Espero que todos vocês estejam bem. Meus amados, nossa meditação de hoje é no livro dos Salmos, no capítulo 24. Na semana passada nós meditamos no capítulo 23, e falamos sobre o bom pastor. E hoje nós vamos para o capítulo 24, onde nós falaremos sobre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Então nós vamos ler o Salmo de número 24 e depois faremos uma oração. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Vamos orar, vamos suplicar a Deus sua bênção nesse momento. Deus amado, Senhor bendito, ó Deus, suplicamos ao Senhor que o Senhor possa falar aos nossos corações. Tua palavra foi lida, ó Deus, e que possamos compreender a sua palavra. Que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nos ajudando a compreender o sentido da passagem. Ó Deus, eu também peço por mim, Senhor, tenha misericórdia da minha vida e que eu possa expor a tua palavra de maneira fiel. É no nome de Cristo Jesus, seu Filho amado, que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Qual é a maior bênção, que o povo de Deus pode ter? Qual é a melhor coisa que alguém pode receber na vida? Que maior presente há? Muitos vão achar que é ganhar na loteria, outros vão entender que seria ganhar uma casa nova, ter o emprego dos sonhos, ou conseguir um casamento. Muitas coisas poderíamos aqui estabelecer como bênção, isso de forma geral. Para o povo de Deus, muitos também responderiam essas perguntas com essas mesmas respostas. Uma questão é que poucas vezes nós enxergamos a bênção da salvação como sendo uma bênção grandiosa, como a maior bênção que nós poderíamos receber. E essa é a maior bênção que um crente pode receber, aliás, que um ser humano pode receber, é ter a salvação em Cristo Jesus. É claro que para aqueles que não são cristãos, isso é apenas um discurso religioso, enxergam isso apenas como um jargão dos cristãos. Mas para aqueles que tiveram seus olhos abertos pelo Senhor e percebem o seu estado de miséria espiritual, só esses conseguem enxergar o quanto a salvação é o maior presente, a maior bênção que alguém pode receber. É a entrada no reino dos céus, poder participar do reino de Cristo e entrar na Jerusalém celestial. Essa é a maior bênção que alguém pode receber. E só quem pode nos dar isso é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito bem, o assunto do Salmo vai girar um pouco em torno disso. Este Salmo é um Salmo que alguns
Alguns estudiosos chegam a dizer que esse salmo ele parece ser um compilado, né? Como se fosse uma junção de vários salmos, ou de pelo menos 3 salmos. Porque parece que o salmista muda de assunto muito abruptamente, né? Como se os assuntos não tivessem conectados, né? Mas eu entendo que isso é apenas um equívoco, que na verdade o salmo ele está, ele possui uma unidade de pensamento, apesar de nessa unidade ele tratar de questões diferentes, mas que são ligadas no meu entendimento, né? Não consigo enxergar essa separação, né? Como se o salmo fosse um compilado de ideias e fosse colocado aqui. E ainda que fosse, né, a pessoa que fez essa compilação fez utilizando trechos de outros salmos e certamente tinha uma unidade de pensamento na sua cabeça ao formar aqui o Salmo 24. Mas eu entendo que não é uma compilação e que sim seja apenas a forma do autor aqui escrever, no caso Davi, né? O texto nos deixa aqui que o salmo é de Davi, certo? Mas vamos então para o salmo propriamente dito, e olha que ele começa assim, os versículos 1 e 2, ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Davi começa o salmo trazendo logo de cara um ponto fundamental. E que ponto é esse? É de quem é Deus. Quem é Deus? Deus não é apenas uma energia, como muitos dizem. Deus não é apenas luz, ou uma fonte de luz, como alguns também vão dizer. Deus não é um ser que tem certos poderes ou que possa ter algum tipo de poder, né? É alguém superior a nós, mas que não é o todo-poderoso, não possui todos os atributos que geralmente nós entendemos que ele tem. Mas Davi, ele já de cara nos deixa claro quem é esse Deus. E ele começa dizendo, primeiro, ora, Deus é o dono de tudo. Ele diz: ao Senhor pertence a terra. Então, Davi começa dizendo, olha, Deus é o criador da terra, ele é o dono dela. Tudo pertence a Deus, esse planeta imenso, irmãos. Toda essa vastidão de mata, vegetação, toda essa vastidão que nós muitas vezes nem conhecemos, aliás, ninguém conhece o planeta Terra por completo. As profundezas do oceano, né? Cientistas até hoje buscam encontrar os limites do mar, buscam até hoje encontrar seres nas profundezas, e ainda assim não conseguem, porque é impossível descer à total profundidade do mar, né? É impossível, ninguém conhece cada canto da terra, cada floresta, cada caverna. Nós vivemos numa imensidão, né, que é o nosso planeta. E isso é apenas uma pequena coisa, porque se você olhar de forma global, de forma universal, o nosso planeta ele fica dentre um dos menores. Então, apesar de para nós humanos a Terra ser essa vastidão toda, né, para Deus a Terra é apenas um pingo. E se formos olhar do ponto de vista da galáxia, a Terra é como se fosse um grão de areia. Então observe a imensidão do nosso Deus. O universo é enorme, existem inúmeras galáxias, inúmeras estrelas, e nós não temos nem como contar. E diante disso tudo, Davi ele diz: ao Senhor pertence a terra. É claro que ele está falando aqui do planeta Terra, mas não somente a Terra. Deus é dono do universo inteiro. Deus é Senhor de todas as coisas, porque a Bíblia nos ensina que Ele falou e tudo veio a existir. Deus criou o exército dos céus. Então, as estrelas, os planetas, as galáxias, tudo isso foi criação de Deus pela sua palavra. É o que os estudiosos chamam de ex nihilo, né? Ou seja, foi uma criação a partir do nada. Do nada, Deus, por sua palavra, então,
cria o mundo a partir do nada. Nada existia antes de Deus falar, haja luz, ou de Deus dizer, haja água, ou qualquer outra coisa. Então, Deus é o soberano Criador, é o supremo Senhor de todas as coisas. Então, Davi já começa o Salmo estabelecendo quem é esse Deus. E quem é Deus? É o supremo Criador, é o Senhor de todas as coisas. E Ele é dono da terra, e como Ele diz, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Aqui é um típico caso do paralelismo hebraico, né? A repetição aqui das ideias. Então, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, né? É a mesma coisa, ou seja, ao Senhor pertence o mundo e os que nele habitam, né? Isso aqui é um recurso da poesia hebraica, principalmente dos salmos, né? Para dar ênfase, né? Então Davi está querendo demonstrar aqui que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é dono de tudo. Ele é o dono da menor bactéria. E acima de tudo, Deus é dono de você. Ele é seu dono. Ele é Senhor sobre você. Não somente sobre as coisas inanimadas, mas das coisas animadas. E principalmente do ser humano. Nós pertencemos a Deus. Até mesmo os ímpios que não amam a Deus, que renegam a Deus, se revoltam contra Deus, até mesmo estes pertencem a Deus. Até mesmo os demônios pertencem a Deus. Como dizia Lutero, que o diabo é o diabo de Deus. Porque ele pertence a ele. Deus criou todas as coisas e todas as criaturas. Deus é soberano. E é isso que Davi está aqui estabelecendo. A soberania de Deus, o seu senhorio. Deus é dono de tudo. E Ele é dono do universo inteiro. E é dono da terra e de tudo que nela se contém, né? Do mundo e dos que nele habitam. Então, nós pertencemos ao Senhor. Ainda que eu não queira reconhecer isso, ainda que eu não queira pertencer a isso, mas uma verdade fatídica é essa: você aceite ou não, você pertence a Deus. Deus é o seu dono, é o nosso dono. Isso para nós é um privilégio, né? Para aqueles que não conhecem a Deus, isso é uma danação, isso é um peso, né? Ou loucura até para alguns. Mas para nós isso é motivo de muita alegria, saber que não estamos sozinhos no mundo, saber que nós pertencemos a alguém e de que nós então devemos prestar contas a alguém. Isso para nós não é peso nenhum, mas para os ímpios isso é terror, saber que vão prestar contas a um ser superior que é dono deles. Pois bem, e ele vai falar ainda de quem é esse Deus. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ou seja, Deus estabeleceu a terra, né? Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes, né? Os rios aqui. Aqui ele está falando da terra, agora propriamente dita, terra, o chão em que nós pisamos, né? Então, Deus estabeleceu a terra sobre o mar. E aqui a gente remonta a criação lá em Gênesis. Quando da porção da água, Deus manda que haja separação da porção seca, né, da água, né? E aqui Davi diz que é como se a água fosse a sustentação da terra, né? É como Davi querendo mostrar o poder de Deus. O nosso planeta, ele é formado de maior parte de água, é o que dizem os cientistas, que a maior parte do nosso planeta é feita de água. No entanto, uma pequena porção de terra é onde nós desenvolvemos a cultura e desenvolvemos o planeta. Ou seja, nessa pequena porção de terra, Deus fez com que nos desenvolvêssemos. É como se Davi quisesse mostrar o contraste. Olha, existe mais água do que terra, mas foi sobre as águas que Deus estabeleceu a terra, né? Mesmo a água sendo movediça e não sendo segura, mas foi sobre ela que Deus estabeleceu. Esse é o argumento que João Calvino usa, né, na sua explicação dessa passagem, como se Davi querendo demonstrar o poder de Deus, mostrando que apesar do nosso planeta ser
formado de maior parte de água, Deus estabeleceu as águas como o alicerce dessa porção de terra. Isso é para enfatizar o poder de Deus, é para enfatizar a sua obra e a sua providência. Deus é um Deus providente. Ele não apenas criou o mundo, mas Deus criou o mar, criou a terra, colocou a terra sobre o mar, a água é a fundação da terra, algo que parece controverso, porque poderia ser o contrário, a terra ser firme e suportar algo, mas não, é a água, na sua volatilidade suportando a terra. É claro que a gente sabe que cientificamente, pela física, a água é muito forte, tem uma densidade, ela pode alcançar uma densidade mais robusta, No entanto, a ideia do salmista aqui é enfatizar, é mostrar o poder de Deus, o quanto Deus é poderoso. Então, essa é a primeira coisa que Davi estabelece aqui, a soberania e o poder de Deus. Então, quem é Deus? Deus é o soberano Criador, poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que tem poder e domínio sobre tudo. É isso que Davi fala aqui. Nos versículos de 3 a 6, nós vamos ver aqui o que Deus exige dos seus seguidores, dos seus filhos, do seu povo, e as consequências disso. Então, ele começa com uma pergunta, e essa pergunta é muito semelhante com a que há no Salmo 15. Ele começa dizendo o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aqui pode apontar para o templo, porque o templo ficava sobre um monte, como nós sabemos, o Monte Sião, e lá Deus estabeleceu o local de sua morada. É óbvio que a gente sabe que Deus não estava preso nem limitado às paredes do templo, mas de forma simbólica Deus se fazia presente de forma especial no templo de Jerusalém, se revelando ao povo, principalmente através da Arca da Aliança e do culto onde era ali realizado. Deus então se manifestava ao povo da aliança de forma especial, como já nos deixou claro também em outro lugar dos Salmos, que o Senhor se revelou a Israel, ao seu povo, e não fez isso com nenhuma outra nação. E aqui ele agora fala do santo lugar, como aquele lugar dentro do templo, onde ficava ali antes do Santo dos Santos. Você tinha um pátio do templo, você tinha então o santo lugar, e você tinha o Santo dos Santos, que era onde ficava a arca, o lugar da presença de Deus, onde só podia entrar ali uma vez no ano o sumo sacerdote, para aspergir o sangue sobre a tampa, da arca, para fazer a propiciação. Então, o que Davi está perguntando, na verdade, aqui é: quem poderá se achegar à presença do Senhor? Quem pode estar diante deste Deus? Observe que primeiro ele mostra quem é esse Deus, o caráter desse Deus, ou seja, é um Deus poderoso, é um Deus criador, é um Deus que tem domínio sobre tudo, é um todo-poderoso. E aí depois ele diz: quem pode estar diante desse Deus então? Quem pode estar diante da sua presença? Quem poderá adentrar ao céu dos céus, a presença santa de Deus? E ele então responde essa pergunta, ele vai responder aqui no verso 4: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, quem poderá entrar na presença de Deus? Quem são esses? E ele diz: os que estão, que é limpo de mãos e puro de coração. Mãos e coração aqui, irmãos, são dois símbolos, que são muito usados na Bíblia para demonstrar duas coisas:
pensamentos e propósitos do coração e ações. Então, o que Davi está dizendo é o que é limpo de mãos, ou seja, o que procede de forma santa, de forma justa, ou seja, não tem sangue nas suas mãos. É alguém de mãos limpas, é alguém purificado, é alguém que pratica a justiça. Mãos aqui aponta para a obra, aquilo que se faz, né? E não somente isso, não é apenas um apelo externo, mas Davi vai mostrar que é muito mais profundo, ele vai mostrar do apelo interno. Então é alguém puro de coração, ou seja, não é um religioso. Davi não está falando de um religioso, de alguém que pratica externamente a religião, os preceitos da religião, mas o coração está longe, como o próprio Deus vai falar quando, através do profeta Isaías, no capítulo 1, ele diz que o povo o honra com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Isso aponta para a ideia do seguinte, que muitas vezes nós fazemos coisas, né, que parecem ser santas, ou seja, praticamos coisas que um cristão praticaria ou deveria praticar, mas a motivação do coração não é para agradar a Deus ou louvar a Deus, mas para alcançar status dentro da igreja, ou para alcançar, né, o louvor das outras pessoas, para que as pessoas olhem para mim, para que as pessoas achem que eu sou uma pessoa, né, de comportamento santo, que eu sou uma pessoa muito bem comportada, que eu seja uma boa pessoa, né? Mas Davi deixa que atos externos não são suficientes, tem que haver um coração purificado. Então, a ideia é de alguém que tem um coração puro e por isso pratica boas coisas, né? Então, alguém limpo de mãos e puro de coração. Eu quero trazer aqui um exemplo. Eu tenho pesquisado ultimamente, né, sobre serial killers, né? Não sei se o plural aqui ficou correto, mas sobre serial killers, né? Como a tradução seria assassinos em série, né? E eu andei pesquisando sobre alguns, e um deles, né, chamado de BTK ou BTK, né, que é uma sigla em inglês para amarrar, torturar e matar, né? Bait, Torture and Kill, né? Por isso BTK, porque esse era o seu modus operandi, era como ele matava suas vítimas, né? E no decorrer da história, né, ele começou seus assassinatos na década de 70, mas ele só foi preso em 2005, né? Então ele passou todos esses anos cometendo assassinatos, né? E as suas vítimas passam de 20, ou é muito mais de 20 o número das suas vítimas, né? E ele tinha muitos hábitos mórbidos, né, de tirar fotografias dele com as pessoas mortas, né, de ele se colocar uma máscara e se vestir de mulher e tirar foto com essas mulheres que ele matava. Enfim, é muito cabuloso, vamos dizer assim. Se você pesquisar na internet BTK, você vai ver, né, e se você olhar as fotos, você vai se espantar mesmo, é macabro mesmo, né? Mas enfim, por que eu estou citando ele? Porque na sua vida normal, vamos dizer assim, ele era um homem aparentemente intocável. Inclusive, ele era líder na igreja. Ele participava da igreja e as pessoas diziam que ele era um bom cristão, né? Era o relato, um bom cristão, era alguém ativo na igreja, era alguém que a sociedade não desconfiava, né? Ele vivia bem, ele tinha família, tinha filhos. Inclusive a filha dele escreve um livro depois, né, para falar sobre quem era o pai dela, porque era muito diferente ele em casa e as atrocidades que ele cometia, né? E em um dos seus crimes ele era ele tinha tanto prestígio da igreja que ele tinha a chave da igreja, né? Ele possuía a chave da igreja, e um dos seus assassinatos ele pega a pessoa que ele matou, uma mulher morta, e ele então leva para a igreja, né,
bota o corpo dentro da igreja e ele começa a tirar fotografias com essa mulher morta dentro da igreja. Isso é só para você ver o nível de atrocidade que esse homem tinha. Então, assim, para contextualizar aqui, ele por fora era um bom cristão. Ele era um homem ativo na igreja, frequentava a igreja assiduamente. Então, por fora, qualquer pessoa diria que aquele homem era um homem de Deus. E era um bom homem, né? Ele teria aqui, na visão humana, ele teria mãos limpas. Mas, por isso que Davi diz aqui, quem é que há de habitar esse santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que tem boas obras, mas que essas boas obras partem de um coração purificado, de um coração transformado. Aquilo que é exterior apenas não agrada a Deus, né? Então eu citei esse caso aqui, desse homem, desse serial killer, mas talvez você não seja um serial killer, eu espero que não, mas a realidade, irmãos, é que muitas vezes nós vivemos uma vida dupla. Nós, para as pessoas, demonstramos sermos um cristão bom, alguém assíduo na igreja, alguém que é exemplar, mas nas nossas vidas particulares nós somos uma negação. Às vezes talvez ninguém saiba, mas você sabe no seu coração que as coisas que você pratica não são porque você ama a Deus, mas você tem outras motivações, seja lá o que for. E se você age assim, eu lhe digo, você não agrada a Deus. Você não agrada ao coração do Senhor, né? E ele diz que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, ou seja, é alguém verdadeiro, alguém íntegro, e que nem jura dolosamente, ou seja, de forma criminosa, ou alguém que jura, né, sabendo que está mentindo no juramento. Isso aqui é um ponto importante para nós refletirmos, né? Você tem cumprido com seus juramentos? E talvez você não lembre, mas que juramento, pastor, eu fiz? Você fez um juramento no dia do seu batismo, de servir ao Senhor, de viver nos caminhos do Senhor, de ser obediente a Deus, de ser obediente às autoridades da igreja, né, de contribuir com a igreja moral e financeiramente. E eu lhe pergunto, você tem feito essas coisas? Você tem honrado o seu juramento, ou você jurou dolosamente? Ou você jurou mesmo sabendo que não cumpriria? Ou até você pensava em cumprir, mas você tem abandonado o seu juramento? Eu quero dizer, se for assim, você não pode estar na presença de Deus. Você não pode adentrar no santo lugar. É o que Davi diz aqui, né? E ele então continua decorrendo. E agora ele falou o que é necessário, quais são os requisitos, né, para se entrar na presença de Deus, para se estar no santo lugar, que é ter boas ações, né, uma vida íntegra, né, boas ações, mas um coração entregue ao Senhor, né? É isso que ele diz. E aqui ele continua dizendo, agora, as bênçãos daquele que obedece a Deus. Este, ou seja, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, ora, aqueles que vivem integramente, que vivem de maneira santa, que amam ao Senhor e que por isso entregam suas vidas nas suas mãos e passam a viver de acordo à vontade de Deus. O que acontece com essas pessoas? Deus não desampara. Deus não faz com que a nossa luta seja em vão. Deus sabe que ser cristão, que obedecer a sua palavra é muito doloroso. Deus sabe que é difícil vivermos de acordo ao Evangelho. E o que Deus, então, na sua imensa graça e misericórdia faz? Ele derrama bênçãos. Deus nos ajuda a suportarmos os dias aqui nessa terra, enquanto vivemos aqui. E Ele então nos abençoa com toda sorte de bênção, irmãos. Como nos diz o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, que o Senhor, né, Ele nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
Ou seja, aqueles que amam a Deus, aqueles que obedecem a sua palavra, têm a certeza de que tem todas as bênçãos espirituais, mas não somente essas, que eu vou falar um pouco já já, mas as bênçãos materiais também. Deus nos abençoa materialmente, Deus nos ajuda nas nossas dificuldades aqui nessa terra, Deus nos dá muitas bênçãos, e seriam aqui incontáveis, irmãos. Quantas bênçãos o Senhor já lhe deu, quantas coisas você pode contar, se é que é possível, de bênçãos que o Senhor nos deu, e que Ele já te deu. Fora que existem bênçãos que a gente nem sabe que Ele nos deu, os livramentos que Ele nos dá e tantas outras coisas. O fato de você poder ouvir essa mensagem agora é bênção de Deus. Então, essa é a garantia que nós temos, que Ele nos dá bênçãos espirituais, mas também bênçãos materiais. Ele nos ajuda nisso, nos ajuda a termos uma vida melhor aqui nessa terra, que não seja tão dolorosa. É claro, isso não significa que não vamos passar dificuldades ou que não teremos momentos difíceis, mas uma coisa é certa: o Senhor abençoa ao seu povo, aqueles que lhe obedecem, aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. E ele diz aqui: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Nós obteremos a justiça de Deus. E que justiça é essa? Aqui, irmãos, é uma justiça que nós não podemos cumprir. A Bíblia nos diz que nós já nascemos em delitos e pecados, que nós somos pecadores desde a nossa concepção. Nós necessitamos de justiça desde o nascimento. E é impossível para nós produzirmos justiça diante de Deus, porque qualquer coisa que venhamos a fazer e qualquer boa obra nossa não passa de trapo de imundície, como nos diz a palavra. Mas o Senhor, Ele pode atribuir justiça a nós, E como é que Ele faz isso? Em Cristo. Em Cristo nós temos a certeza da justiça de Deus, e essa justiça é atribuída a nós. E aí você pergunta: mas aqui é no Antigo Testamento, como é que essa justiça então é atribuída em Cristo? Porque Cristo está lá. Cristo, Ele não é só do Novo Testamento. No Novo Testamento é o relato da sua manifestação, da sua encarnação, mas Cristo está desde a criação do mundo. E não é à toa que os sacrifícios que eram feitos ali no templo apontavam para Cristo, apontavam para a obra mediadora de Cristo. Então, o sacerdote oferecia aquele animal e o matava e o sacrificava ali no altar. E o pecador, ele sabia que que aquele sacrifício apontava não para ele, mas para o cordeiro que viria no futuro. Ele sabia que de si mesmo ele não poderia obter a justiça de Deus. Por isso ele necessitava levar aquele animalzinho puro, simbolizando a justiça de Cristo. Nem mesmo aquele animal poderia oferecer salvação, como nos diz o autor aos Hebreus, que não é o sangue de touros, não é o sangue de carneiros que nos dá salvação, mas é o sangue do Cordeiro de Deus. Então, os que estavam no Antigo Testamento, Davi e outros, eles faziam isso crendo na promessa do Messias que viria, era crendo em Cristo. E então a justiça de Cristo era atribuída a eles. E nós cremos no Messias que já veio, e a justiça de Cristo, do seu sacrifício na cruz que já foi realizado, é atribuído a nós também da mesma forma. Só existe um modo de salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é através do sacrifício e do derramamento do sangue do Cordeiro de Deus. Então, observe aqui, nós temos a bênção da justificação, porque nós não somos justos, mas somos declarados justos. A justiça de Cristo é atribuída a nós, e Deus então, diante do seu tribunal, nos declara como justos, e nós então recebemos essa bênção maravilhosa de sermos justificados. E ele diz: tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. O que Davi está dizendo é o seguinte: é assim a geração dos que buscam a Deus, ou seja, daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. É assim que acontece com eles.
Interessante ele colocar aqui o Deus de Jacó. Por quê? Por que essa denominação aqui, o Deus de Jacó? Não é apenas uma questão de nomenclatura. Precisamos lembrar quem foi Jacó. Jacó não foi um homem limpo de mãos, nem puro de coração. Aí você pode pensar, então Davi está se contradizendo ao escrever esse salmo, né? Como é isso? Ele acabou de dizer que para estar na presença de Deus é necessário ser limpo de mãos e puro de coração. E agora ele está dizendo que tal é a geração dos que buscam a Deus, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Mas por que isso? Na verdade, irmãos, Jacó era como um de nós, pecador, falho, como nós vimos, enganador, né? O suplantador, como é a tradução do seu nome significava. Ele enganou aquelas pessoas ao seu redor, o seu pai, né? Enganou ali a sua mãe e os outros ali, né? Jacó era um homem mau, perverso, mas aqui diz que ele é o Deus de Jacó, Deus é o Deus de Jacó. Por quê? Porque a justiça de Deus foi atribuída a Jacó. Jacó foi um homem que foi transformado por Deus. Então é como se Davi quisesse mostrar para nós que essa justiça não vem de nós, mas vem de Deus. E que Deus? O Deus de Jacó é o Deus que transformou Jacó, é o Deus que atribuiu a sua justiça a Jacó, mesmo Jacó sendo pecador e miserável. Porque eu não sei você que está me ouvindo agora, mas esse salmo, quando Davi diz que o único que pode penetrar na presença de Deus é aquele que é limpo de mãos e puro de coração, se você é um crente verdadeiro, você já começou a ficar preocupado, porque você conhece o seu coração, você sabe que você não é limpo de mãos nem puro de coração. Você sabe o que você fez no seu passado antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer o Senhor. E se você que está me ouvindo agora não conhece a Cristo, você sabe como é o seu coração. E você deve estar pensando, então eu não sou digno de estar na presença de Deus. E essa é a mais pura realidade. Nenhum de nós é digno de estar na presença de Deus, ou de adentrar no Santo dos Santos. Se você ouviu essa passagem, e ouviu esse momento, e disse, eu estou lá, eu posso estar lá, talvez você precise reexaminar um pouco a sua vida, e perceber que você, por você mesmo, jamais poderia estar lá. Você só pode estar lá porque Deus é o Deus de Jacó, ou seja, é o Deus de homens imperfeitos, fracos, enganadores, roubadores, adúlteros, como nos diz o apóstolo Paulo. Em outro tempo vocês foram assim. Então, Davi está mostrando aqui o Deus gracioso, o Deus que nos garante a entrada na presença de Deus, não por causa da nossa própria justiça, mas por causa da justiça do Deus de Jacó. Essa bênção que Deus concede. E como é que Ele concede essa bênção a nós? Isso é possível porque Cristo nos garantiu essa entrada no reino de Deus. E é isso que Davi vai falar agora. A entrada triunfal no reino do Senhor. Que bênção maior do que essa para o cristão e para o ser humano. Que notícia melhor seria essa do que saber que você vai entrar no reino dos céus? Mas só existe uma possibilidade de entrar no reino dos céus, é em Cristo. É através do sangue de Cristo. Não existe outra maneira, não existe outro método. Vamos ver o que ele diz aqui. Versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. De novo, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ora, o que é mostrado aqui para nós agora, irmãos, é a gloriosa entrada no reino celestial. Davi, ele começa dizendo: o que é que tem que acontecer então? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Davi aqui está vislumbrando a Jerusalém. A cidade de Jerusalém possuía grandes portões, o grande portão da cidade, grande entrada. Então é como se ele estivesse dizendo: abram-se os portões, né, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Aqui o Senhor é representado como um grande guerreiro, como um grande general que entra vitorioso após uma grande vitória e entra então na cidade triunfante, glorioso, como os grandes generais dos dias de Roma, por exemplo, onde depois de uma batalha vitoriosa vinham naquela grande procissão chamada triunfo, onde vinham então os generais, os soldados, uma grande carreata e os inimigos atrás, amarrados e expostos à vergonha. E não foi justamente isso que Cristo fez com os seus inimigos na cruz, derrotando-os, como nos diz o apóstolo Paulo, expondo-os à vergonha? E aqui então o grande Rei da Glória, o Senhor poderoso, Cristo, o Senhor dos Exércitos, o grande guerreiro de Deus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, guerreou e garantiu para nós a entrada no reino eterno. Por isso, abram-se, ó portas de Jerusalém. Mas ele está contemplando aqui não somente a Jerusalém material, né, a Jerusalém real da cidade, física, melhor dizendo, a cidade fisicamente falando. Mas ele está contemplando aqui a Jerusalém celestial, quando ele diz: ó portas eternas, levantai, ó portas, vossas cabeças, a Jerusalém física que nós podemos ver, mas também as portas eternas, os fundamentos da grande Jerusalém, formados desde toda a eternidade. Abram-se os portais da eternidade, para que entre o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o apóstolo Pedro disse que antes mesmo da fundação do mundo já havia derramado o seu sangue. E o interessante aqui, irmãos, que Cristo conquista a vitória, não derramando o sangue dos outros, mas derramando o seu próprio sangue. Foi no derramar do seu próprio sangue, se entregando naquela cruz, é que ele conquistou a vitória sobre os inimigos. E nos garante também a vitória, porque a entrada do Rei da Glória no reino celeste é também a nossa entrada. Porque nós só podemos entrar lá porque ele entrou primeiro. Porque ele abriu o caminho para que pudéssemos chegar lá, no grande reino celeste, na presença de Deus, do grande Deus Todo-Poderoso. Mas muito mais do que isso, Cristo também há de tomar por vingança aqueles que são seus inimigos, aqueles que se revoltam contra ele, aqueles que não lhe obedecem a palavra, aqueles que se revoltam, se rebelam contra o reino de Deus e se juntam a Satanás e as suas hostes. Esses também serão derrotados e já foram na cruz. Mas o dia deles ainda chegará, o grande dia do julgamento do Cordeiro. Eu gostaria de ler aqui uma passagem, Isaías 63. Isaías 63, onde o Senhor também fala da vingança contra os seus inimigos, daqueles que não obedecem a sua palavra. Quem é este que vem de Edom, de Borza, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes como as daqueles que pisam uvas no lagar. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira,
No meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me machucou, e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Quem é esse? Como diz aqui Isaías também, quem é este que vem de Edom? E ele diz, sou eu, o Senhor. Parece um eco do Salmo 24 aqui. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O Senhor venceu na cruz derramando o seu próprio sangue, mas Ele derramará o sangue dos inimigos no grande dia do Cordeiro, onde aqueles que não o amaram, aqueles que não lhe obedeceram, vão clamar pela morte, mas não a terão. Onde será grande dia de grande terror e juízo para os que são inimigos de Deus. Todos esses que se levantam hoje contra o Senhor, que se levantaram contra o Senhor no passado e que ainda se levantarão, terão a justiça do Deus, do Todo-Poderoso, do grande Rei, general dos seus exércitos. Mas esse mesmo dia também é de muita alegria para os filhos de Deus. Dia de regozijo, dia de paz, de consolo de alma, dia de salvação. Por isso, viva para Deus agora. Peça para que Ele purifique o seu coração e limpe as suas mãos. Isso só é possível em Cristo. Que você possa suplicar a Deus nessa manhã, Senhor, purifica o meu coração e limpa as minhas mãos. Que você peça que Ele te aceite no reino dEle, que você não seja alvo da sua ira. E você que é cristão, que já é filho de Deus, agradeça a Deus imensamente por essa bênção maravilhosa que é a bênção da salvação, a bênção de receber de Deus a justiça, de não morrer junto com os ímpios, de não perecer eternamente junto com os ímpios. Mas muito mais do que isso, Deus na sua graça tem derramado ricas bênçãos nas nossas vidas. E nós temos que então por isso adorar a esse Deus, nos dobrar em adoração, louvando o Senhor, Criador de todas as coisas, o dono de tudo. Viva uma vida santa para Deus, em gratidão a tudo que Ele fez por você. Peça para que Ele te ajude a viver de coração puro e de mãos limpas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que essa mensagem possa ficar guardada no seu coração. Vamos orar. Deus amado, Senhor bendito, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda porque somos fracos. O Senhor é o Deus de Jacó. O Senhor é o Deus de homens fracos, ó Deus. O meu Deus, como fraco que sou, e de tantos outros que nos escutam. Ó Deus, que o Senhor nos fortaleça em Cristo. Que o Senhor nos ajude para desfrutar das bênçãos que o Senhor nos dá, mas acima de tudo, da bênção da salvação que nos é garantida por causa de Cristo. É no nome dele que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu trago um recado aqui importante. Nessa semana que se inicia, a partir de amanhã, nós teremos a nossa semana teológica, muito mais que 5 pontos. Onde nós vamos falar sobre a teologia reformada, além dos 5 pontos do calvinismo. Vai ser muito edificante, será muito importante. Agende um tempinho e participe das lives. Será no meu Instagram, se você ainda não me tem, me adicione. Vai ser a partir das 19h30, vai ser de segunda a sábado. Divulgue, participe com a gente, certamente você será edificado. E também hoje à noite, às 19 horas, a nossa live também com a pregação da palavra, onde nós daremos continuidade à primeira carta de João, no capítulo 2, ok? Então que Deus abençoe você e que possamos nos encontrar mais tarde. Um grande abraço e até mais.